nome é Jéssica Faustino e eu vim apresentar o trabalho do projeto integrador do terceiro semestre de Gestão Empresarial, com o tema Reconhecimento dos Processos de Gestão de Pessoas, elaborado por mim, Jéssica Faustino dos Santos, e também por Natália Almeida Ferreira Macário, Paulo Henrique Souza Costa e Yasmin Vidal de Souza. O presente trabalho tem a finalidade de aprofundar os conceitos aprendidos na matéria de gestão de pessoas, desejando analisar de que forma estão presentes dentro da empresa escolhida os seguintes tópicos: processo agregar, processo aplicar, processo recompensar, processo desenvolver, processo manter e processo monitorar. A empresa escolhida em questão é o Banco Santander de São Sebastião, agência 0103. Banco Santander é uma instituição financeira espanhola que nasceu em 1857 e se consolidou como uma das principais operações bancárias da Europa. No Brasil, iniciou suas atividades em 1982. Até o meio dos anos 90, era uma empresa tímida diante de gigantes do mercado. Porém, foi nos anos 2000 que a empresa reestruturou suas operações no país e passou a se tornar um dos mais importantes bancos do Brasil. Processo agregar. É um processo utilizado para incluir novas pessoas à organização. Como parte deste processo, é possível destacar o recrutamento e a seleção dos candidatos à empresa. Isso foi questionado à empresa duas questões sobre esse processo. Primeiro, considerando que o recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que objetiva atrair candidatos qualificados à empresa, quais formas de recrutamento são encontradas dentro da organização? Foi escolhido pela empresa o recrutamento interno, o recrutamento externo, o recrutamento de estagiários, banco de candidatos e indicação de funcionários. Podemos observar que, com as alternativas escolhidas pela empresa, ela tem uma ótima estratégia, porque ela tem um grande serviço de dar um incentivo aos funcionários que ali já estão trabalhando, para eles terem um plano de carreira, para eles aumentarem seus cargos. Eles também dão oportunidade para os novos funcionários agregar a empresa com seus conhecimentos. Segunda questão sobre processo agregar. Mencionando o processo de seleção dos eventuais candidatos aos variados cargos dentro da organização, quais as formas adotadas pela empresa para identificar e provar os conhecimentos dos pretendentes? Foi escolhido pela empresa a prova escrita, que é uma prova aplicada por escrito através de perguntas e respostas. A prova escrita tem como finalidade avaliar objetivamente os conhecimentos e as habilidades adquiridas do candidato através da teoria, com a procura de medir o grau de conhecimento do profissional ou técnico exigido pelo cargo. Processo aplicar. É um processo utilizado para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Primeira questão. Fazendo referência ao processo aplicar pessoas, quais conteúdos compõem o treinamento inicial cedido pela empresa Santander? Foi escolhido pela empresa a transmissão de informações, que é as informações genéricas de preferência sobre a empresa, seus produtos e serviços, sua organização e a política, regras e regulamentos. Pode envolver também a transmissão de novos conhecimentos, ou seja, eles fazem uma prova para saber o quanto o funcionário sabe sobre a empresa que ele está trabalhando. Segunda questão é processo aplicar pessoas. Considerando as seguintes informações que visam a ambientação do funcionário, destaque qual destas são transmitidas aos novos membros da organização com o objetivo de integrá-los. Foi destacado pela empresa produtos e serviços, normas e regulamentos internos, natureza do trabalho, horários, salários e oportunidade de promoção, e relação do cargo com outros cargos da empresa. Processo recompensar. São processos voltados ao incentivo e satisfação das necessidades individuais mais elevadas. Compondo esse processo, destaca-se a remuneração e recompensa dos funcionários ou colaboradores.
No processo de recompensar pessoas, a empresa compreende a participação dos lucros como incentivo aos funcionários? Caso sim, existe a presença de sólidos resultados com esse tipo de recompensa? Primeira alternativa, sim, a empresa compreende a importância da participação nos resultados como motivação. Segunda opção, parcialmente. A empresa compreende a importância, mas não acredita ser a melhor forma de motivação e incentivo aos funcionários. Terceira opção, não. A empresa possui outra visão sobre motivação e não acredita que o PLR influencia positivamente o trabalho dos funcionários. A alternativa escolhida é sim, a empresa compreende a importância da participação nos resultados como motivação dos funcionários. Inclusive, o Santander ele está constantemente estimulando e provocando o funcionário a sempre ganhar mais dinheiro, sempre produzir mais, porque ele tem uma comissão total de agência, tem uma comissão total de carteira e tem a comissão individual também. Dentre os seguintes conteúdos, como a política salarial do Santander se estrutura? Primeira opção, contendo uma estrutura de cargos e salários, faixas salariais de acordo com os respectivos cargos existentes na empresa. Opção 2, contendo salários admissionais e pós-períodos de experiência para as diversas classes existentes na empresa. Terceira opção, contém previsão de reajustes salariais, seja por determinação legal ou espontaneidade. A alternativa escolhida que melhor se encaixa com a realidade do Santander no dia a dia é a primeira, contendo uma estrutura de cargos e salários, faixas salariais de acordo com os respectivos cargos existentes na empresa. O funcionário do Santander entra de forma hierárquica e pode ser promovido de forma unilateral. Você muda o cargo, mas não necessariamente o salário, só mudam as suas responsabilidades e segmento. Ou de forma progressiva, o seu cargo muda e o seu salário aumenta. Processo Desenvolver Pessoas. É o processo ligado às capacitações e incrementações na pessoalidade do capital humano e demasiadamente na profissionalização do mesmo. Incluso nesse processo, nota-se o treinamento de carreira, a gestão do conhecimento e etc. Fazendo referência ao processo Desenvolver Pessoas, de que forma a empresa realiza a capacitação dos funcionários integrantes, veteranos e sazonais. Primeira opção. Os funcionários integrantes recebem treinamento ao iniciarem suas atividades e continuam sendo capacitados junto aos funcionários veteranos e sazonais de forma frequente. Segunda opção. O treinamento é realizado apenas entre os funcionários integrantes da empresa. Terceira opção. Os funcionários integrantes não recebem treinamento inicial, apenas funcionários com tempo de casa. Quarta opção. Tanto os funcionários integrantes quanto os veteranos são capacitados através de experiência e vivência própria. A alternativa escolhida foi a quarta. Tanto os funcionários integrantes quanto os veteranos são capacitados através de experiência e vivência própria. O Santander ele sempre fornece cursos de capacitação e atualização de funcionários integrantes e funcionários de casa, com tempo de casa, porém a adquirência da experiência de negociação, vendas, atendimento e sistemas, o funcionário ele vai adquirindo conforme ele vai trabalhando. Em conformidade aos padrões da empresa, de que maneira são realizados os treinamentos de aperfeiçoamento do funcionário? Primeira opção, treinamento no local de trabalho. Segunda opção, treinamento fora do local de trabalho. A terceira opção, nenhuma das opções acima. A alternativa escolhida pela empresa é a terceira, nenhuma das opções acima, devido ao treinamento de capacitação dos funcionários do Santander ser predominantemente online e via plataforma do funcionário, além de lives internas e treinamentos dos gestores esporádicos. O processo manter pessoas. Tal processo é fundamental aos colaboradores e funcionários, uma vez que este visa criar condições ambientais físicas e psicológicas satisfatórias a estes. Na tentativa de reconhecer a segurança e higiene no local de trabalho, foi levantada a seguinte questão. Em análise às condições de segurança e higiene no trabalho, avalie em uma escala de 1 a 5 a maneira como alguns dos seguintes compostos da empresa se apresentam.
Tais compostos são iluminação, temperatura, presença de ruído e presença de pó. Sendo o número 1 considerado inadequado e o número 5 considerado o mais adequado possível, a empresa optou pela opção 5, podendo então ser concluído que a empresa preza pela adequação de tais fatores, sendo então um modelo referencial, uma vez que o autor conceituado Chiavenato considera a elevada presença destes itens como um ótimo fator influenciador aos funcionários. Foi levantada mais uma questão referente à higiene do trabalho. Tal item é enfatizado pelo fato de possuir extrema importância ao processo manter pessoas, uma vez que este se define pela proteção da integridade física e mental dos colaboradores. A questão diz: uma vez que a higiene busca dar atenção a fatores como saúde do funcionário, destaque o grau de relevância existente na empresa em relação a estes fatores. A resposta selecionada pela entrevistada foi grande relevância, significando que a empresa dá grande relevância aos fatores de higiene do trabalho, buscando proporcionar saúde, conforto e bem-estar aos funcionários, uma vez que estes não são mais funcionários ou empregados, mas sim fazem parte de um capital humano da organização. Conclui-se, todavia, que a empresa dá certa atenção às necessidades de higiene e segurança no local de trabalho. O processo monitorar pessoas. Tal processo é responsável pelo acompanhamento e controle das atividades individuais de cada um na organização, verificando os resultados obtidos em cada processo particular. De forma a destacar a forma com que este processo se encontra dentro do banco, levanta-se a seguinte questão. Com base na afirmação do autor Chiavenato, concluindo que um ambiente onde os funcionários possuem 3 estados psicológicos críticos, os resultados em relação ao desempenho tendem a ser melhores, quais destes estados a empresa busca estabelecer e incentivar? Entre as alternativas, encarar o trabalho como significativo e de valor, responsabilidade pelos resultados do trabalho, conhecimento dos resultados obtidos através do trabalho, a selecionada foi a responsabilidade pelos resultados do trabalho, concluindo que a empresa preza pela responsabilidade individual de cada um pelos resultados do seu trabalho, avaliando assim o desempenho do funcionário. Desejando elencar a maneira como a avaliação de desempenho dos funcionários é estabelecida dentro da organização, levanta-se a seguinte questão: qual é o procedimento adotado pela empresa na avaliação de desempenho dos seus colaboradores? As alternativas selecionadas foram avaliação das competências pessoais e avaliação das competências com vendas, significando que através destes 2 fatores a empresa busca estabelecer a análise de desempenho dos colaboradores, sendo de responsabilidade destes atingir os resultados esperados conforme estabelecidos previamente. Diante das respostas levantadas através das questões elaboradas sobre o reconhecimento dos processos de gestão de pessoas na instituição financeira Santander, conclui-se que a empresa busca dar atenção aos processos existentes de maneira intermediária, dando ênfase à parte dos itens existentes nos 6 processos, ignorando outras, de maneira a enfatizar o comportamento de cada item dentro da organização. Segue uma escala linear classificatória, onde o número 1 se refere a pouca, o número 2 diz respeito à aplicabilidade média e o 3 à alta aplicabilidade. Em processo agregar, temos nota 2, assim como também no processo aplicar, nota 2. Em processo recompensar, temos nota 3. Em processo desenvolver, nota 1. Em processo manter, nota 3. Em processo monitorar, nota 2.